Olá, bom dia criadoras, bom dia Helena, obrigada por estares aqui. Bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para mim, e o qual eu tenho vindo a expandir na minha vida, que é a comunicação. E dentro da comunicação vamos falar de uma técnica muito especial, muito querida, que eu não podia estar melhor acompanhada do que com a Helena, que é uma pessoa incrível, é mediadora de conflitos e trabalha muito com a parte da comunicação e inteligência emocional e também com a gestão de conflitos. E eu também já vou falar um bocadinho sobre o que é a comunicação para mim, porque é que é tão importante, mas eu queria primeiro perguntar à Helena como é que chegou até aqui, como é que chegou a mediadora, que percurso foi este, que desejo foi este e como é que ele se tem vindo a concretizar. Então, além do bom dia, quero agradecer, Rita, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu venho do direito, gostava muito no Brasil, eu estou aqui há quase 5 anos em Portugal. E aqui eu era advogada no Brasil, mas na verdade eu nunca quis ser advogada, mas eu precisava ser para completar alguns anos para ser a profissão que eu queria. No fim, eu acabei decidindo mudar para cá e optei por não ser advogada aqui, mas eu não queria sair da minha área. E eu vi na Universidade Católica Portuguesa que tinha, dentro do direito, uma pós-graduação, né, uma especialização de mediação de conflitos. No Brasil se falava já nisso. Fui pesquisar mais a fundo e aquilo começou a fazer sentido para mim. Porque ao invés de irmos ao tribunal, nós resolvemos através do diálogo. É a oportunidade que temos de fazer as pazes, digamos assim, sem brigar, de uma forma pacífica. E ao fazer isso, fazer essa especialização, eu vi que além da parte mais jurídica, né, de evitar ir ao tribunal, tem muitas outras áreas, porque a comunicação, ela vale para tudo. Ela vale para as famílias que não precisam nem tribunal, mas famílias que estão discutindo, sócios, enfim. Para mim, o diálogo é a base da convivência em sociedade. E também mais a inteligência emocional, para a gente saber, né, controlar, conhecer os nossos sentimentos também é fundamental. E, claro, a gestão de conflitos também para evitar também que aconteçam ou que piorem, né? Que às vezes já tem conflito, só que eles se agravam. Isso. Você vê muito sentido nisso cada vez mais e a área é muito extensa. Então, acho que isso também me encanta muito. Sim, pois, porque é mesmo isso, eu recorri à Helena por causa de, para mim, para a comunicação com a minha família, não é? Para criar, assim, essa harmonia, para conseguir ser compreendida e para melhorar esse aspecto, porque eu, para mim, o que eu sinto é que eu falava pouco, não, se calhar não dizia tudo ou não tinha, ou não exprimia tudo da melhor maneira. Eu acho que sim, se eu pensar para trás o trabalho que eu fiz com a Helena, eu sinto que foi tornar muito mais clara nas minhas intenções e não pensar que o que eu penso é óbvio para as outras pessoas, não é? E depois, eu sei que a Helena já vai falar disto, esta questão da comunicação não violenta. Eu já tinha ouvido falar e já tinha lido o primeiro livro há muito tempo e veja lá, Helena, ontem foi o meu aniversário e a minha irmã, ela ofereceu-me este livro, mesmo ontem, eu pensei, oh meu Deus, amanhã vou ter o podcast com a Helena, bem, isto é mesmo uma coincidência incrível. E Nossa, então eu notei mesmo um grande salto, ou seja, e foi ir do conceito, e que eu já conhecia, mas o salto para a prática é algo extraordinariamente diferente e não é um processo fácil. E eu sei que eu muitas vezes eu tinha que ir ler o ponto a ponto, ok, como é que é? E hoje em dia eu consigo pensar, não é, como fazer e como esses passos
nos permitem falar com transparência e para mim eu acho que o mais importante é eu própria consiga reconhecer antes de falar o que é preciso dizer e muitas vezes nós, ou pelo menos eu sentia, eu podia nem saber porque é que eu estava chateada ou porque é que, mas com este método, e não só com o método, com a Helena, não é? O que eu sinto é que como se houvesse muito mais transparência na minha voz, como se a minha voz me expressasse de uma forma muito, ou eu soubesse usar melhor este instrumento para me expressar de uma forma que é não violenta, que é muito mais, como é que eu ia dizer, harmoniosa. Eu acho que foi isso. E então, para mim, é essa a mudança, eu saber que eu já sou uma pessoa bastante pacífica em termos de conflitos, não é? Mas muitas vezes guardo. E então é mesmo este trabalho, e para mim a comunicação sempre tem tido muita importância, e para mim é mais uma expansão. E uma das perguntas que nós fizemos e ponderámos, que eu acho que vai ser muito importante e muitas pessoas se vão identificar, é aquela de como fazer quando a pessoa está magoada em situação de conflito, não é? Porque eu acho que isto deve ser das coisas que a Helena mais recebe. Sim. A comunicação não violenta é, como a Rita disse, nunca é fácil. Ela é um processo, ou seja, ela não é uma linha reta. Vai ter altos, vai ter baixos, às vezes vai ficar estagnado, às vezes tu vai pensar que vai voltar para trás, mas é sempre um aprendizado e precisa de prática. Se tu não praticar, ela não entra na tua cabeça por osmose. Ela tem que ter prática, tem que ter hábitos e leva um tempo mesmo. É absolutamente normal para qualquer pessoa. E, bom, se a pessoa está magoada, assim, e, em primeiro lugar, ela já está em um conflito. O conflito, na teoria, é uma pessoa já está magoada internamente. Não precisa ser duas, três para ter um conflito. Uma pessoa ali já tem um conflito. E o que eu aconselho é, seja sincero. Expresse, fala os teus sentimentos. Por quê? A outra pessoa pode nem saber. Aí tu vai ficar, como a gente, não sei se existe essa expressão aqui, mas no Brasil existe assim, engolir sapo, que tu fica quieta, e aí na próxima tu vai engolindo mais, vai ficando quieta, e aquilo uma hora tu vai explodir e vai ser desproporcional, porque tu já tá acumulada com aquilo, mas outra pessoa não faz ideia. E ninguém tem bola de cristal. Claro, pelas tuas expressões, às vezes a pessoa pode tentar, saber que tu não tá bem, mas às vezes não consegue imaginar o que aconteceu. Então, sempre falar, até porque quando a gente está magoado, a gente não tem a intenção que aquilo se repita. E para aquilo não se repetir, a gente precisa falar o que aconteceu. Só que, claro, né, de maneira que também não gere mais conflito. Tu tá magoado, é um conflito teu, mas não é por isso que tu precisa aumentar a briga, digamos assim, a discussão. Pode ser falar de forma pacífica. Exato, eu acho que aí está um bom ponto, Helena, porque o que é que acontece? A pessoa, quando já está na emoção, não é? Que aquele conflito traz, e aqui vai ser, pronto, a meu ver, a diferença entre o responder e o reagir, não é? E então é como se esta metodologia, não é? Estes passos permitem que a pessoa possa sempre responder e não faça a reação e depois entra num ciclo negativo, não é? Que é sempre aquele sentimento, o gatilho que despoleta aquela discussão, aquele conflito, e depois reagir, e depois a pessoa sente-se presa, não é? Então é quase como se fosse a forma de romper para responder de uma forma proativa que depois permite aqui abrir as possibilidades, não é? Então vamos a mergulhar. Ah, Como é que se faz, Helena? sim. Então, em primeiro lugar, a comunicação não violenta em si, o que ela significa? O Marshall Rosenberg, que é o autor da teoria, ele não tirou da cabeça e colocou num livro. Ele foi, por muito tempo, ele fez na prática, resultou com diferentes tribos, diferentes comunidades,
como psicólogo, em escolas, é uma teoria bem já testada, digamos assim. E ela é interessante porque ela faz primeiro a gente se conectar com a gente mesmo. Porque é uma comunicação de conexão. Tu tem que se conectar com a outra pessoa. Só que como é que tu vai fazer outra pessoa se conectar contigo se tu não sabe, se tu não consegue se conectar contigo mesma? Isso. Então, é muito interessante porque tu precisa saber o que tu está sentindo, tu precisa saber o que está acontecendo dentro de ti e abrir aquilo para outra pessoa. Verdade. E aí vem a conexão, porque tu mostra, tu se abre e a outra pessoa te entende, te olha e acaba se abrindo também. Então vem um fluxo, né, de dar e receber recíproco. E então aí vem a linguagem compassiva que a gente chama, né? Porque é realmente uma linguagem aqui que a gente vai a partir do coração, porque é o que a gente sente. Então, é muito importante a gente ter um pouco de autoconsciência de saber o que a gente está sentindo. No livro, ele traz sentimentos, né? Vários sentimentos, e a gente expressa os sentimentos. Mas, antes de entrar na parte de expressar os sentimentos, a gente primeiro fala também o que aconteceu. Olha, só que assim, falar o que aconteceu não é apontar o dedo para o outro, não é dizer que a culpa é do outro, não é fugir da responsabilidade, tem aqui falar os fatos, o que realmente aconteceu, sem de forma neutra. Sem julgamento, não é? Ou seja, é a ocorrência. Exatamente, exatamente. É o que aconteceu sem culpar ninguém de um fato que todo mundo concorde. Exato. E esse é o primeiro passo, não é, Helena? Esse é o primeiro passo. Então, sim, muitas vezes, por exemplo, eu quando trabalho as sombras ou assim, nós também temos um exercício que é, o primeiro passo é, qual é o facto sem julgamento? Por exemplo, uma pessoa que elevou a voz em vez de uma pessoa agressiva, uma pessoa que olhou para o telemóvel em vez de estás-me a ignorar, não é? Ou seja, é mesmo só o que é que aconteceu, qual foi o facto, a descrição do evento, sem ter nenhum julgamento associado a um comportamento, não é? Isso. Se tu falar, olha, tu estava me ignorando e eu me senti rejeitada, daí tu já está começando o conflito, porque tu já está apontando ali para a pessoa. E a pessoa, não, eu não estava te ignorando. E aí já começa, tu nem começou a entrar na comunicação não violenta e já está tendo um conflito. Depois, depois de falar o que tu sente, que eu acho muito interessante, vem as necessidades. Por quê? Todo mundo tem as mesmas necessidades, elas são universais. Fome, autenticidade, paz, entendimento, ser reconhecido, todos vão ter a mesma necessidade. Claro, são várias, né? Uma lista que ele fala, e tem algumas que são atendidas, tem algumas que não são atendidas, e aquelas que não são atendidas acabam por nos frustrar, porque é uma necessidade que a gente tem que não está sendo atendida. Então, depois de falar o sentimento, a gente fala, olha, estou chateado porque não me sinto reconhecido. E aí, como é universal essas necessidades, o outro tende a ter uma empatia porque ele sabe o que é não ser compreendido, porque ele também já deve ter passado por isso, ou também deve ser uma necessidade dele. Então, já vem aqui a empatia. Sim, eu acho que esse ponto é muito, porque para mim foi a grande revelação é a própria pessoa reconhecer a sua necessidade não atendida. E eu lembro de me ver a lista, e eu agora até estava aqui a ver. Não sei se a Helena tem aí a lista de necessidades, podemos partilhar algumas, mas eu lembro-me para mim, eu lembro-me de ler uma e que dizia,
o poder de escolha. E eu tenho uma necessidade de poder escolher. E então eu lembro-me de ler essa necessidade não atendida e perceber, pois é, para mim é muito importante eu poder escolher, mas a verdade é que eu até ler aquela lista, eu não me tinha apercebido o quanto para mim era importante eu ter o poder de escolha. E então eu acho que este segundo passo, não é? Que é nós, ou seja, no primeiro nós dizemos qual foi o facto, ou seja, a pessoa fez aquilo, ou eu notei, eu lembro-me que a Deilen dizer, eu reparei que, e nunca dizer o nunca e sempre, é sempre assim, faz sempre isto, não é? Eu reparei que ontem os pratos ficaram em cima da bancada da cozinha, não é? Isto. Então, não é sempre, e não é sempre assim, não é porque a pessoa não está a ignorar, não é? Eu reparei que ontem os pratos ficaram em cima da cozinha, coisas simples, não é? E depois no segundo a pessoa diz o que é que ela não está a receber. E eu acho que é isso que a Helena está a dizer da conexão, não é? É quando a pessoa partilha, ou pelo menos esta é a minha experiência, e quando eu partilho qual é a minha necessidade não correspondida, é quase como se a outra pessoa tem logo vontade de a preencher, é o que eu sinto. Isso. A conexão, na verdade, também vem quando tu fala o teu sentimento. Porque quando a gente expressa a vulnerabilidade em si já expressa a conexão. Sim. Desculpa, ela já pressupõe aqui conexão. Porque a pessoa vai entrar um pouco na tua vida, vai te entender, vai saber o que se passa contigo. E às vezes ela também vai se sentir daquela forma, também vai se identificar com aquilo. Então, a vulnerabilidade já expressa conexão. E tu expressar a tua necessidade, que é uma necessidade dela também, talvez no momento esteja sendo atendida, então cria uma conexão maior ainda. Fora que tu não apontou o dedo no início, né? Isso, eu acho que sim. Quando a culpa é dela, tu não falou nada dela. Tu só falou um fato que tu observou. Então a pessoa já não tá na defensiva. Então tu se abre para ela conseguir ver o que está ali por trás, sabe? Para tentar te enxergar o porquê tu não tá bem, o porquê que tu tá daquele jeito, o que está acontecendo. Sim. Porque primeiro, ou seja, primeiro é o facto, depois a pessoa partilha o que é que está a sentir e depois é que diz a necessidade não atendida, não é? O terceiro passo é a Exatamente. necessidade não atendida, exatamente. Isso. E como é que, diga-me algumas formas que a pessoa pode dizer o segundo passo? Por exemplo, eu sinto-me. Passo o Porque também existe sentimento. uma lista de emoções, não é? Também existe uma Tem lista de uma lista emoções. de emoções Exato. e uma coisa que é muito importante falar, que não existe emoções certas, nem erradas, ou emoções boas ou emoções ruins. Porque às vezes a gente acha, ah, eu tô triste, eu não quero estar triste, então eu vou fingir que eu não tô triste. Não, a tristeza ela serve para alguma coisa. A tristeza é importante porque ela tá te mostrando alguma coisa. Então, o Marshall diz que existe emoções atendidas e emoções não atendidas. Então, aquelas emoções que nós achamos que são ruins, elas querem dizer que tem alguma necessidade nossa não atendida. Então, elas já nos servem como um guia para sabermos o que está de errado ali. E Então, sim. Então quer dizer que nós antes. vamos ver a emoção e depois dentro da emoção nós vamos ver qual é a necessidade que não está atendida. Então a pessoa identifica e qual é a raiz de porque é que se está a sentir assim. É isso. Isso. Então, por exemplo, quando tu fala, eu me sinto triste, tu não precisa, é assim, ó, quando a gente fala em vulnerabilidade, né, que tem que ser um pouco vulnerável para criar conexão, é coisa simples, não precisa abrir a tua vida ali para outra pessoa. É só dizer assim, olha, eu tô triste, eu me sinto excluída, eu tô me sentindo com fome, eu tô me sentindo emburrada. É coisa simples, assim, ó, é dizer o sentimento do momento. E aí vai colocar, por quê? Porque a minha autenticidade, eu não tô conseguindo, não me sinto autêntica,
eu não estou me sentindo aceita neste grupo, porque a minha diversão está muito difícil me divertir, eu só consigo ver que eu trabalho e minha diversão está muito em baixa. Então, a conexão não, desculpa, a CNV, ela parece muito complexa, porque tem muitos detalhes, ela é realmente intensa, mas na prática, vendo com os exemplos, ela não fica tão difícil. Pois, porque a pessoa então, primeiro ela diz o facto, depois ela diz o que é que a pessoa está a sentir e depois qual é a sua necessidade. E muitas vezes, mesmo neste trabalho, como eu estava a dizer, nas sombras nós temos muito a projeção no outro. Então, muitas vezes o que acontece é que determinado acontecimento, a pessoa vai desencadear algo que já existe em nós e que se calhar já tínhamos sentido no passado com pessoas diferentes. Por isso é que geralmente nós repetimos o mesmo padrão. Porque aquele sentimento, aquele desejo de aceitação, aquele desejo de reconhecimento, ele já dentro de nós precisa de ser atendido por nós. Mas como não está atendido pelo passado, ou pelo nosso contexto, ou pelo nosso crescimento, então nós vamos desencadear situações no outro e à nossa volta que vão ativar esse desejo que quer ser preenchido, não é? E a vida está-nos a dizer que nós temos que preencher este desejo, não é? E não depender do outro para o fazer. E então esta correção é como se a comunicação não violenta permite-nos fazer este caminho de compreender este facto despoleta em mim algo. E este algo significa que, e eu posso internamente preencher-me e através do outro fazê-lo também. Sim, sim. E aí vem até um pouco de julgamento, porque se aconteceu uma vez e está acontecendo algo parecido, tu já, né, tua cabeça já tem aquela lembrança. Isso. Até um pouco de julgamento limitador, uma crença limitadora que vai ser igual. Exatamente, era exatamente esse o meu ponto, Helena, exatamente. E tem aqui na comunicação não violenta, ela tem algumas premissas, que uma delas é o julgamento moralizante, porque a gente julga já as pessoas, ou não só pessoas, mas às vezes situações, conforme ou o que a gente já viveu, ou o que a gente ensinou, a gente foi ensinadas. Por exemplo, se isso é certo, isso é aquilo errado. Agir dessa forma, a sociedade diz que é certo. Então, se tu não faz assim, tu age errado. Então, tem essa coisa que a gente tem julgamentos conforme o que aprendemos, conforme o que vivemos, e isso por si só já é uma violência, né? Claro Sim. que a comunicação não violenta aqui não significa necessariamente uma violência física, né? Tu falar de uma forma braba, grosseira, ou que machuque o outro, já é uma violência. E as palavras têm muito esse poder, não é, Helena? Muito, muito. Por exemplo, uma crítica. Até tem gente que não lembro onde eu vi esses dias, que dizia que não existe crítica positiva. Se é uma crítica, não tem como ser positiva. E eu fiquei pensando nisso por horas, assim. Sim, é verdade. É uma crítica. E claro, tem formas, tu até quer acrescentar alguma coisa àquela pessoa. Mas tem horas que não deve ser acrescentado, tem horas que vale até a pena perguntar. Tu quer que eu te escute ou tu quer minha opinião? Porque às vezes a pessoa até só quer desabafar. Ela não quer escutar, não quer nada, ela só quer realmente pôr para fora. Então, críticas também é bem complicado ali, porque não, Sim. teoria mesmo não é bem-vinda, tá? A teoria pura, assim. Mas, dependendo da crítica, dependendo de como tu for falar, que não transforma aquilo em crítica e ver se a pessoa está disponível também. Às vezes até pode ser uma maneira de ser ajudada, no meu ponto de vista. Pois, eu acho que sim, eu também me identifico muito com isso, Helena, porque eu acho que
a crítica e o criticar também foi algo que me ajudou muito esta expansão em termos de comunicação, porque pode haver uma tendência para a crítica. Eu lembro de uma vez estava na Malásia, eu estava a trabalhar em algo e havia uma ordem para fazer as coisas, estávamos a montar roupa, e então eu lembro-me de estar lá com uma pessoa que me disse, eu fiz mal, ou seja, aquilo era para montar. Esta pessoa explicou-me e depois disse, isto faz assim, assim, depois este assim, assim, e depois este assim, assim, assim. E eu fiz mal, eu estava super cansada, eu nem ouvi aquilo bem, e depois, quando ele viu, ele virou-se a mim e disse assim, porquê é que fizeste assim? Está a ver? E aquilo, eu lembro-me daquilo, foi tão importante, porque ele não me disse, está mal, é desta maneira. Ele primeiro quis compreender porque é que eu fiz assim, para depois conseguir ajudar melhor. E aquele momento, para mim, eu lembro-me daquilo, já foi há muitos, muitos anos, mas foi tão importante porque a pessoa não se sentir criticada, não é? É que tem formas e formas também de falar. Às vezes, tu vem com uma crítica de uma forma agressiva. Daí vem o tom de voz. Tem algumas vezes que tu fala, olha, quem sabe tu faz dessa forma que talvez seja mais rápido. Então, né, de certa forma, foi uma crítica, mas eu já não vejo como uma crítica, já vejo como uma sugestão, por exemplo. Exato. E também há uma frase que eu gosto muito do Wayne Dyer, que é esta é a minha maneira, esta é a tua maneira, mas não há a maneira. Ou seja, as diferentes pessoas, como a Helena está a dizer, podem fazer de uma maneira diferente. E não quer dizer que essa maneira esteja errada. E o que eu noto muito, por exemplo, quando a pessoa é demasiado criticada, ela perde quase a sua, não é autonomia, mas a sua forma a sua forma, às vezes até pode perder a sua forma de fazer, a sua forma de caminhar por causa da crítica, não é? Então, criar esse espaço, pelo menos esta é a minha aprendizagem, criar esse espaço para a pessoa caminhar e apoiando mais, em vez de criticar, permite que a pessoa se expanda. Pronto, este é mesmo muito o meu caminho de expansão, então eu gosto de ver as coisas assim. Faz sentido também para a Helena? Não, com certeza, porque eu nasci em uma família muito crítica. Para mim, crítica era normal. Até eu conhecer meu marido e ver que para ele, para minha sogra, não eram, e que existia outra forma. Eu saí de uma bolha, porque eu vivia em uma bolha que ali era certo, que não era. Então, uma das razões, né, da pergunta ali da Rita e de como eu cheguei até aqui, é porque a mediação de conflitos fez tanto sentido para mim, usar do diálogo, não usar críticas e resolver a conversa, resolver os conflitos na base da conversa, para mim fez tanto sentido porque não foi algo que eu tive, né, na minha família. As pessoas, elas não conversavam, ficavam por isso mesmo, ou discutiam, falavam mais alto. Então, eu acho que por não ter isso na minha casa, ou pela minha família ser criada, ter uma criação diferente, fez cada vez mais sentido isso para mim. E eu consegui resolver muitos conflitos também, mudando a minha forma, conflitos com a família. Então, para mim, isso é muito perfeito, digamos assim. Eu sou uma defensora dessa parte aqui da mediação, porque tu consegue mudar muito a tua vida. E críticas, também o certo e errado, porque meu pai tinha aquela forma, era mais conservador, minha mãe também, e aquilo era o certo para eles. O que fugia daquilo era errado. E a gente, quando era menor, assim, mais adolescente, para mim eu também achava certo ou errado. Eu não existia a possibilidade de ver o ponto de vista da outra pessoa, tá? De empatia, de tentar se colocar, tá, mas por que ele faz aquilo? Pois é. É Não muito tinha interessante. Este essa tema da parte. crítica, sim, dava para mergulhar também. E é mesmo, ou seja, para mim também há mais uma tendência de crítica. E é mesmo
E muitas vezes também o crítico interno, não é? O próprio diálogo interior. E então eu acho que é mesmo esta abertura de que está bem, de que não é preciso ver sempre o que é que... Eu gostei dessa frase, não há críticas positivas, porque uma crítica diz que alguma coisa devia ser diferente, não é? Efetivamente, Sim. algo devia ser diferente. E sim, faz todo o sentido. E uma das coisas que eu também sinto é essa melhoria na linguagem, comigo mesmo, comigo própria, de passar da crítica para a aprendizagem, para a curiosidade, para dar espaço para ver, para perceber e se calhar arranjar soluções de mais longo prazo. Ou seja, se isto está a acontecer hoje na minha vida, como é que eu posso então distanciar-me e permitir que possa melhorar o que possa, para mim, não é, para aquilo que eu sinto que seria mais importante, como é que se pode criar um caminho conjunto? Pronto, sinto isso, que é possível fazer esse caminho, se não saltar logo para a crítica, se recuar. Mas é normal, Rita, começou a aprender, né, recentemente e a gente brinca, né, porque Scott da comunicação não violenta é a girafa. E o vilão é o coiote, porque ele está sempre pronto para atacar, para ser grosseiro e tal. E a gente tenta ser a girafa, a gente tenta ter um coração grande, olhar com o pescoço ali, né? Tentando sempre ser a pessoa, ter uma orelha para ser mais empática. Mas às vezes a gente acaba sendo coiote. Não adianta, é normal. Leva um bom tempo para realmente fazer tudo, né? Mas tem gente que tem mais facilidade em algumas coisas e mais dificuldade em outras. Então, a autocrítica, eu acho que aí vai te afastar mais ainda do teu projeto aqui, do teu objetivo. Exato, exato. E este diálogo interior, isso também já podia ser tema para outro, questão do Isso. diálogo interior. Então agora, Helena, diga-me, porque agora existe o quarto passo, não é? Que é O o quarto passo, sim. compromisso. O quarto passo é fazer o pedido, né? Porque tu já falou aquilo que te incomoda, de forma neutra, tu expressou o que tu sentiu e tu falou qual é a necessidade que aquilo te afeta. E agora tu vai fazer um pedido, como por exemplo, olha, essas coisas na mesa, né, me deixam um pouco frustradas porque eu gosto da casa organizada. E o pedido tem que ser claro e específico, porque senão a pessoa não vai entender, vai ter outras interpretações. Então, deixar assim, por exemplo, será que ao invés de tu deixar na mesa daqui da sala, tu não pode levar para o gabinete, por exemplo, deixa lá junto com as tuas coisas? Então, fazer esse pedido tem que ser o mais claro possível e específico para que a pessoa, para que não tenha interpretações. Sim. E Helena, eu tenho uma pergunta. Ou seja, se eu sei que é um processo fazer este pedido, ou seja, nós passarmos a falar desta maneira clara, transparente em resposta, não é sempre. Também existe um processo para a pessoa que responde, ou seja, imagine, também existe a pessoa fazer estes 4 passos, mas a outra pessoa poder não estar receptiva ou não querer lidar com as emoções da pessoa ou não estar a prestar atenção suficiente para mudar o seu comportamento. Também é um processo do outro lado? Como é que funciona? Sim. Nem sempre, por exemplo, vamos supor que a Rita conhece comunicação não violenta e trabalha com a comunicação, né? Vai falar com a comunicação não violenta com uma pessoa. E outra pessoa não conhece a comunicação não violenta e não está nem aí para a comunicação não violenta e responde com alguma grosseria, com alguma reclamação. A reclamação significa que a pessoa tem uma necessidade não atendida. E aí a Rita vai tentar fazer escuta empática, que aí é a segunda parte, né? Porque tem a primeira parte que é se expressar com honestidade, e a segunda parte é escutar também de forma empática. Então, vai falar, olha, fulano,
eu tô vendo que tu tá um pouco chateado, aconteceu alguma coisa, ou, nossa, eu vi, eu ter entrado sem bater na porta, te deixou incomodado, eu peço desculpas, e aí ele vai falar, e vai tentar, a Rita vai tentar ali sondar qual é o sentimento dele, qual é o que ele está precisando naquele momento. Às vezes, né, aos poucos vai demorar para deixar ser um pouco rabugento, digamos assim, mas vai começar a ter ali a escuta empática, ele vai ver que ele está tendo atenção, que alguém está disposto ali a se conectar com ele, e isso vai ajudar. E tem uma coisa que eu acho importante, que pelo menos do meu ponto de vista, né, a minha opinião, é que já teve casos, tá, particulares meus, que eu resolvi com a comunicação não violenta, mas somente com os 2 passos, os 2 primeiros. Eu sou defensora que às vezes tu não precisa fazer pedido, tu não precisa usar a comunicação não violenta para os 4 passos. Eu queria expressar, por exemplo, que tinham me feito uma coisa que eu tinha falado muito chateada. Mas eu não tinha o que pedir, eu vou pedir o quê? Sabe? E aí eu falei, olha, não apontei o dedo, olha, aconteceu tal coisa, vocês fizeram isso, eu me sinto muito rejeitada nesse momento com o que aconteceu. E eu acho que eu coloquei também, talvez, a minha necessidade não atendida. Eu não tenho certeza. Mas eu não tinha pedido para fazer. Era até uma questão bem familiar, bem delicada, que remetia já a todo aquele passado que já tinha sido resolvido. Então, mas eu não tinha pedido para fazer. Foi aquilo, sabe? Eu usei um modelo naquilo que tinha necessidade e resolveu, consegui resolver. A pessoa, a minha irmã, no caso, ela não foi grossa comigo, porque eu também não apontei, vocês fazem isso de novo, já fizeram. Não. Olha, eu vi que vocês fizeram isso, que não me chamaram, eu me senti assim, fiquei muito chateada com isso. E aí, o que ela fez? Ela explicou o lado dela. Ela explicou o que aconteceu, ela não me acusou de nada, não disse que eu era isso, que eu era aquilo, não, ela me deu o lado dela. Me deu o lado que aconteceu, o lado dela, a versão, né, das pessoas da família, e depois na volta até falei com cada uma também tranquilamente, sabe? Então, se aqui, o pessoal que está ouvindo acha que quer falar de uma forma não violenta, mas também não tem o que pedir, fiquem à vontade, sabe? Não precisem usar os 4 passos. No momento, só o momento de tu falar de forma neutra já vai ajudar, porque vai tirar a pessoa da defensiva. Porque tu não vai estar impondo uma responsabilidade para ela. Tu não vai estar dizendo, comparando ela com fulano que não faz assim. Então, isso já deixa mais leve a situação. Sim, porque passa a ser sobre nós, não é? E não tanto sobre o outro. Ou tanto uma necessidade que temos do outro, porque de certa forma é bonito o que a Helena está a dizer, porque até quase que liberta a outra pessoa, não é? E a pessoa sentir-se sem estar presa a ter que ser, ou ter que mudar, ou culpada, não é? Ou atacada, então já não, sem isso, não é? Isso fica logo, desanuvia logo o ar, não é o que está a dizer. Claro, até porque a gente tem que. A comunicação não violenta, tu primeiro olha para si. Tu não fica olhando para outra pessoa, para os defeitos dela. Até porque o certo e o errado não existe na comunicação não violenta. Isso são como é que se diz, coisas da sociedade, que a sociedade impõe, que alguém impôs o que é certo e errado. Então, tu tem que primeiro olhar para ti, tu não tem que ficar olhando para o outro. Tu tem que primeiro se conhecer para depois explicar para o outro aquilo que tu está sentindo. Exatamente. E depois o passo mais à frente é compreender que a outra pessoa, se está a responder ou a fazer algo, nós também podemos olhar para essa pessoa, como estava a dizer, com a escuta empática e perceber esta pessoa tem uma necessidade não atendida, não é? E ir por aí. Muito bonito. Isso
que às vezes nem ela sabe, né? Ela Exato, exato. sabe, ela sabe que tu chegou atrasada, mas ela não sabe que ela tá braba porque tu, por exemplo, tu sempre chega assim, ou então porque ela gosta das coisas na hora. Exatamente. E, Helena, antes de que eu depois vou-lhe pedir para dizer a sua mensagem, eu queria também saber quais é que acha que são as maiores dificuldades para, para nós adotarmos esta forma, não é? Sim. Bom, eu acho que tem assim, tem algumas questões que bloqueiam a compaixão, que é justamente assumirmos a nossa responsabilidade, porque é muito mais fácil colocar no outro. Muito interessante. Críticas, aquelas pessoas então que são críticas, assim, é muito difícil, sabe? Tentar ser um pouco mais imparcial e tentar ver o lado da outra pessoa. Acho que com comparações, julgamentos moralizadores. E tem outra que isso já vai ali no primeiro passo, né? Para fazer uma mensagem neutra, às vezes as pessoas têm dificuldade. E outra dificuldade que as pessoas têm, que nós não fomos educados, é falar sobre os nossos sentimentos. A gente, quando nós éramos crianças e a gente se machucava, não nos perguntavam o que a gente estava sentindo, perguntavam o que tinha acontecido. Então, saber o que eu estou sentindo agora é uma coisa, às vezes, muito difícil. E tem sentimentos que as pessoas sabem, tô triste, tô alegre, feliz, tô apaixonado, tô com raiva, tô frustrado. Tipo, é um pouco limitado o que nós sentimos, assim, as palavras que nós sentimos. Então, poder aprofundar mais em sentimentos, em olhar para dentro da gente, ainda mais nesse mundo corrido que está hoje, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade disso e às vezes assumir, porque para elas o sentimento pode não ser bom, né? Pode ser eu não me deixo sentir triste, não. Não admito ter sentimento X. Por exemplo, o homem que teve muitos assim que o homem não chora. Então, às vezes, para muitos, alguns sentimentos são sinais de fraqueza. Verdade. E aquilo é muito difícil. Verdade, muito interessante estas dificuldades e eu revi-me em tantas, em todas, acho eu, há sempre coisas que nós fazemos e nesta passagem, ou seja, o que eu sinto muito nesta conversa, Helena, é quase como se esta comunicação, é quase como se calhar as primeiras palavras que saem ou as primeiras coisas que saem, nem nós sabemos bem porquê, não é? Se for assim impulsivo, como se fosse um nevoeiro, ai, peço desculpa, como se fosse um nevoeiro, não é? Mas esta comunicação permite limpar esse nevoeiro. Esta comunicação, e como a Helena está a dizer, ou seja, não tem que ser cingida a esta, nós hoje viemos falar da comunicação não violenta, não é? Porque representa tudo isto, mas é esta a sinceridade que a Helena está a dizer e também disse um ponto muito importante que é o falar. Muitas vezes a pessoa não fala. Eu, por exemplo, muitas vezes eu fico sem falar. E então este dar-me esse espaço e criar esse espaço para falar, para partilhar desse lugar, também é algo que também é um passo. E o que eu sinto é todos estes, a pessoa não perceber bem, ou não é como se fosse este nevoeiro e depois permite ser limpo apenas vá com a voz do nosso coração, não é? De certa forma é isso que estamos a falar, não é? É quase aprender a falar a voz do coração, não é? E é só a Rita que vai poder falar e esclarecer o que está acontecendo. É, exatamente. Porque senão os outros vão Independentemente, interpretar exatamente, e vão, como é que se diz? Interpretar do jeito deles. Fazer suposições e aí fica conforme a imaginação deles. exatamente. E é também até certo ponto, é o libertar a resposta do outro, não é? Ou seja, nós
apenas podemos fazer a nossa parte, em termos do que a Helena estava a dizer, da responsabilidade, não é? Nós podemos fazer a nossa parte e depois a resposta já não nos compete, quer dizer, já não está nas nossas mãos, não é? Podemos libertar, isso até de certa forma é muito libertador, pensar assim. Ai, Helena, muito obrigada, adorei, e eu queria que então partilhasse uma mensagem, tendo dentro de todo o seu conhecimento, de todas as pessoas que acompanham, agradecer-lhe por tudo o que aprendi consigo, e qual é a mensagem que está a passar ao mundo e gostaria de passar hoje. Bom, queria agradecer aqui, nossa, foi muito bom essa conversa, a Rita foi super leve, assim, foi muito tranquila. Eu até estava com saudade de falar com a Rita. Sim, eu também. A mensagem, sejam sinceros. Se tem alguma coisa que incomoda, não diga, que às vezes a gente mente assim, não, tá tudo bem. Ah, como é que tá teu dia hoje? Não, tá ótimo, tá ótimo. Sejam sinceros, até porque eu posso dar um exemplo muito rápido. Se tu tá no trabalho e tu fala com teu chefe, não, tá tudo ótimo, e não tá, eles vão ver que a tua produtividade está muito aquém, e vão começar a questionar isso. E isso pode te colocar em xeque o teu trabalho. Se tu chegar pro teu chefe e falar, olha, tu me desculpe, eu tô com um problema em casa, minha mãe tá doente, então a gente está se revezando no hospital, por exemplo, às vezes eu venho aqui com um pouco de sono, porque eu fui, né, dormir no hospital e ajudar ela, as pessoas já vão te olhar com outra maneira e falar, nossa, ele tá com essa dificuldade, tá vindo trabalhar e tá fazendo tudo que tô cumprindo a agenda dele. Então, sejam honestos sempre. Isso é muito importante. Tão bonito, Helena. E com essa mensagem ficamos. Obrigada a todas as pessoas que nos estão a ouvir, todas as criadoras. E muito, muito obrigada, Helena. Adorei, como sempre. Eu também. E espero vir mais vezes, porque eu também gostei muito de falar contigo. Muito obrigada.